O próximo programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos, paz de Cristo, tudo bem? Muito prazer poder estar falando com você nesse momento. Quero te desejar um feliz ano novo. Estamos começando nesta noite, hoje, dia 1º de janeiro, esse programa com uma edição especial, que é o Tá Na Mesa. Para quem não conhece, o programa Tá Na Mesa era um programa de diálogos, de bate-papos que a gente fazia na Rádio Play. E estamos voltando hoje com essa edição especial para iniciar o 2026 com esse tema, para pensar sobre esse tema de como confiar no Senhor esse ano, como ter fé no Senhor esse ano. E nós vamos bater esse papo aqui juntos. Você pode participar com a gente, temos um chat aí do nosso site da rádio. Você que está ouvindo a gente pela Rádio Nova FM, um abraço. Você que está vendo a gente pela TV Visual também, um abraço. E no YouTube também, um abraço para você. Estou aqui com meu irmão Lucas, que topou participar desse diálogo com ele. E estamos aqui, né, Lucas? Gente, paz de Cristo, é um prazer estar aqui. Inclusive, desde já eu agradeço pela oportunidade. Eu sou muito honrado. É um privilégio poder estar aqui, falar mais sobre a palavra do Senhor e levar o Evangelho a todos. É um privilégio. Desde já eu agradeço pela oportunidade. A gente fica muito feliz também de estar participando aqui. O Lucas, para quem não viu, ele apresentou o especial de Natal e ficou muito bonito também. O especial todo ficou muito bonito. Louvores muito bonitos. A mensagem da palavra do Senhor foi pregada. O pastor Alexandre também deixa aqui meu abraço ao Senhor que participou com a gente. E todos os outros irmãos que desde o primeiro convite aceitaram e participaram até o final, né? E deu aquele culto ao Senhor lindo, maravilhoso que deu lá, especial de Natal. E nós vamos começar esse assunto aqui, né? Você quer fazer as honras, começar falando alguma coisa sobre... Vamos fazer isso. Certo. Irmãos, a gente pensou, esse tema foi colocado no nosso coração porque é muito urgente, é muito necessário, é muito, como é que eu posso dizer? Acho que necessário é a palavra correta, é muito necessário nós colocarmos em prática a fé no nosso Senhor Jesus. É muito necessário nós confiarmos no nosso Senhor Jesus. Principalmente agora em tempos que nós estamos assim, vivendo uma polarização, e eu abro aqui um rápido parênteses para falar, a gente imaginar no cenário, a política tem destruído muitas coisas, e até mesmo a fé, eu posso dizer isso, porque nós estamos deixando de confiar no nosso Senhor Jesus e estamos passando a confiar em homens, em falhos. É a mesma coisa que dizer que você nunca está confiando em mim. Sim. Confiar, acho que tem um sentido muito forte nesse que nós estamos conversando aqui agora, de que a confiança só deve ser dada a Deus. E nós vemos a palavra do Senhor dá uma ordem clara para a gente. A confiança em Deus, a fé em Deus, ela é uma ordem clara, expressa, uma ordem bíblica. A Escritura não trata isso como apenas uma sugestão, mas como um mandamento. A gente vê isso lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. No versículo 6 vai dizer também, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, meus irmãos, confiar é renunciar ao controle humano. É renunciar às nossas submissões humanas. A quem nós estamos sendo submissos aqui? Que ser a Deus, ao homem, ao presidente, ao governador, a mim, a você, ao... Assim. E aí, Lucas? Olha, eu acho muito pertinente isso que você falou, é sobre essa situação da gente acabar colocando a nossa confiança em homens. Sabe, eu acho muito fácil a gente colocar a nossa confiança, a nossa fé em homens, porque são coisas concretas, vamos dizer assim.
são coisas que a gente pode tocar, a gente vê. Então, tendo isso em mente, é mais fácil. Realmente, a gente tem essa tendência de confiar mais nisso. Porém, a palavra do Senhor diz aqui em Hebreus 11:1, lá vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, assim, a gente vê que a fé, eu ouso em dizer que a pseudo da fé que a gente tem em homens não é a mesma fé que a gente tem em Deus. Aí eu acho importante a gente fazer essa distinção, porém, ainda assim, tocar na gravidade que é a gente colocar a nossa fé em homens, que são falhos e que sim vão acabar frustrando a gente nas nossas expectativas. Colocando a nossa fé no Senhor, Ele sim vai frustrar a nós e as nossas expectativas, independente delas, sabe? E tendo em mente também a soberania de Deus, porque a gente pode ter muito bem uma expectativa, uma fé em algo que pode muito bem não acontecer, mas sabendo e tendo em mente a soberania do Senhor sobre nossas vidas, a gente vai entender que Ele é soberano, que Ele tem a primazia de tudo, e que assim a gente não vai ter a nossa esqueci a palavra, Fé? não é a nossa fé, a nossa confiança nele seja deturpada ou de alguma forma ferida, sabe? Certo. Eu acredito aqui, se você concorda comigo, mas eu acredito que o grande problema aqui da nossa geração, do nosso tempo, talvez não seja a falta de fé em si, mas o deslocamento dela. Por exemplo, nós temos fé. Mas como assim deslocamento? É quando nós tiramos a nossa confiança do Senhor, e é o que nós estamos falando disso, e me corrija se eu estiver errado, mas nós deslocamos a nossa fé do Senhor para outra coisa. E eu acho que esse é o grande problema da nossa atualidade, da nossa geração, do nosso tempo. Porque como eu falei na abertura, estamos deixando de confiar em Deus. Mas está acontecendo tanta coisa, a economia está atingindo a não sei quantas famílias, está tudo ficando caro, os juros estão indo lá em cima. O que mais? Cita aí. Aconteceu um problema na minha casa, e eu não consigo mais confiar, porque eu confio tanto, eu estou vendo os problemas acontecer. Mas, irmãos, isso é vou dizer uma vírgula, mas é uma porta de entrada para desconfiança ou deslocamento da nossa fé para outras coisas. Porque nós estamos tirando os nossos olhos, a nossa fé, a nossa confiança do Senhor para depositar isso no que nós podemos ver, do que nós podemos achar. Igual a palavra do Senhor nos falou e que nós lemos no início. Nós devemos confiar em Deus de todo o coração e não nos estribar, ou a palavra, parafraseando, vai dizer, não confiar no nosso próprio entendimento, okay? Não se perder no nosso próprio entendimento, parafraseando o versículo, a palavra estrito, sim, pra gente não se perder no nosso próprio entendimento. Então, vamos dizer que aconteceu um problema, Lucas. Aconteceu um problema e tirou a sua fé. Imagina aí alguma coisa, tenta entender. Esse ano teve, inclusive. Teve? Eu passei por isso. Passou por isso? Passei. Mas isso foi motivo de você deixar de confiar no Senhor? Não. Mas provavelmente você se perguntou, Senhor... Exatamente, esse é o ponto. É isso. Mas é nesse ponto, Luther, que aí você pode dizer se eu estou errado ou não. É justamente nesse ponto que nós nos questionamos que nós devemos novamente depositar a nossa fé no Senhor. Senhor, eu estou passando por esse problema aqui, o Senhor está comigo? Eu acredito que o Senhor está. Então, Senhor, não se esqueça, vamos até o final. Irmãos, se questionar não é pecado não, tá? De fato, não. Não é. Tem até um livro que eu posso dizer que é dos últimos livros que eu li, é um dos que eu mais gostei, tá bom? Inclusive, se você for fazer o IBEG Mac,
Primeiro módulo tem ele, tá? Tem. Crer também é pensar. Depois você pesquisa, é um livrinho pequeno comparado aos outros, comparado aos outros. É um livro bem pequeno, mas é um livro que fala que pensar também é cristão. Deus não te deu a mente? Deu. Então ele te deu algo para se pensar. Sim. Então, nos momentos que você se questiona, Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? É aí que nós devemos depositar a nossa fé também. Não deixar que o nosso questionamento tire a nossa atenção do Senhor, faça-nos desviar para o outro, ou olhar para o outro canto, e depositar essa fé no Senhor de Deus. Sim. Exatamente isso? Sim, concordo totalmente. Só abrindo um parêntese, só para explicar a situação que eu passei durante esse ano com a minha família. A gente tava tendo um problema com bomba d'água lá em casa e a gente teve que furar um poço. Só que aí a gente furava, e assim, quanto mais você fura, mais fica caro o serviço. E a água não tava vindo. E aí eu lembro, assim, isso é algo muito, muito claro na minha mente. Eu lembro, minha mãe, a gente tava... O resto do pessoal tava no quintal, eu tava com a minha mãe em casa. E aí eu lembro que ela dobrou os joelhos pra clamar. Sabe, só que ela tava clamando, só que dava pra você ver que ali tinha confiança. Eu fiz a mesma coisa, eu dobrei os meus joelhos. Só que ao invés de orar com confiança, eu não orei com confiança, eu questionei. Mas eu questionei com falta de fé. Eu ficava falando, Senhor, por que essa situação toda, sabe? Por que essa situação toda? Mas aí, e aí, passar dessa situação, hoje, graças a Deus, a gente passou, a gente venceu isso. E aí, eu vi que a minha falta de fé foi imaturidade da minha parte, foi imaturidade espiritual da minha parte, mas isso também me leva a pensar e a ter essa convicção de que a nossa fé, ela é independente da circunstância. Ela é independente ou da dor que nós estamos passando, ou da dificuldade que nós estamos passando. Porque, irmãos, a gente tem que ter em mente que a caminhada com Cristo não é isenção de problemas e que nesta terra. Nunca falou que foi isso, seja fato. Não é isenção de problemas e que nessa terra. Não é isenção de desafios ou de dores que nós vamos passar durante a nossa caminhada. Mas o que nos faz, em meio a essas circunstâncias, permanecer firme no Senhor é a nossa fé. É a nossa fé. É a gente ter em mente que isso aqui é algo passageiro e que nós olhamos para algo que é eterno, que nós caminhamos para algo que é eterno. E nisso que a gente tem que depositar a nossa fé, entende? E aí depois dessa situação que eu comecei a assimilar isso. Sabe que a nossa fé, ela tem que ser independente das circunstâncias que a gente esteja passando, sabe? Independente. E Deus está conosco. Deus está conosco. E nós temos que crer nisso. Sim. Assim como foi o ano todo de 2025. Eu não vou falar que eu fui um isento de problemas que também me fizeram pensar. Senhor, o que está acontecendo aqui do lado? O que está acontecendo? Mas eu queria, antes de continuar o que eu estou pensando, eu queria só destacar o trecho que você falou. Você falou da questão de... eu questionei, foi imaturo da minha parte. Sim. Mas aí, eu acredito também que isso veio como uma lição pra você. Com certeza. Não foi? Porque, irmão, pensa comigo aqui. Pensa comigo mesmo. Eu passei por isso. Deus me ensinou nesse momento. Não. Agora, sobre questionar nessa situação, eu já sei como passar. Aí eu falo mas me colocando no seu lugar. Entende? Porque você passou por um momento de desespero, vou dizer eu. Sim. E que, irmão, Deus te ensinou algo ali também. Deus te ensinou algo ali. De que? Lucas. E aí eu falo Lucas, mas eu quero também falar Renan, porque pode acontecer coisas em minha vida, na sua vida, que Deus quer nos ensinar. Talvez o tempo não é no tempo que nós queremos, mas é no tempo que o Senhor quer. Aí eu vou pegar o seu exemplo, me permita isso, tá? Com certeza. Sem problemas, irmão. O rapaz foi lá, tava furando um poço. A água não tava vindo. Sim.
Mas você queria que a água viesse logo assim que ele começasse a ferrar. Exatamente. Mas não era tempo. Ah, Nossa, no campo de Deus. E nossa, irmãos, a começar em mim, tá? Porque isso que eu tô falando pro Lucas tá vindo pra mim também. Porque tem que bater pra mim também. Porque uma vez o pastor Luiz falou, o pastor Luiz é um pastor da nossa igreja, apesar, abrir o parênteses também aqui, nós somos da Igreja Cristã A Vida do Nova Iguaçu. Você que está assistindo, quiser também lá fazer uma visita, seja muito bem-vindo, porque você estará em casa, você estará em família, tá bom? Você que não tem igreja, você vai lá visitar e você vai encontrar uma. é verdade. Então, a gente está calado pra gente. E você que tem igreja, pode também lá visitar, você estará em família. Não que você tem que ir lá para ir para nossa, nem nada disso. Você vai lá, pode visitar, você estará em família, você encontrará irmãos em Cristo. Você vai levar um abraço também da sua igreja para o seu pastor, assim como os nossos pastores. Exatamente. Então, e nós somos lá da igreja, nós te convidamos. E me perdoa porque eu estava falando antes disso. Que o assunto tem que tanto chegar em você. Tava falando do pastor Luiz. O pastor exato. Luiz, que é lá da nossa igreja, ele fala uma frase que eu carrego pra mim também, tá? A pregação tem que chegar primeiro na gente. Se a gente tá pregando, tem que chegar pra gente, pregar pra gente e a gente pregar pras pessoas. A gente é só um canal do fluir. Ou o que quis dizer? A palavra de Senhor também é pro pregador. Sim. Entende? Não é só pra igreja. Tem que fazer efeito em nós também. E aí, eu estava falando pro Lucas, e eu falo Lucas, mas eu também falo pro Renan. Às vezes, a gente precisa esperar o tempo do Senhor. E, irmãos, eu falo agora por mim, Lucas, eu me considero uma pessoa um pouco ansiosa. Talvez eu não demonstre isso como outras pessoas. E eu falo isso abertamente, eu não tenho muito cuidado com isso. Eu me considero uma pessoa muito ansiosa. Mas eu guardo isso muito quieto comigo. E às vezes isso me incomoda de uma forma que só Deus sabe. Só Deus sabe. E às vezes quando eu fico sabendo de algo ou preciso resolver algo, eu quero resolver assim. Sim. Instala os dedos. E eu te dou um exemplo. Você já fez compra online? Já. Rapaz, às vezes me dá vontade de ir na loja, procurar, pagar um pouquinho mais caro pra pegar na hora do que fazer compra online. Porque tem que esperar um negócio chegar. Eu te odeio como é. Eu gosto, não é fazendo propaganda não, mas eu tô gostando muito do que o Mercado Livre tá fazendo. Dependendo da hora que você compra, chega no dia. Aí eu vejo vontade, então. Mas não somente isso, eu trago outro exemplo também, o nosso especial de Natal. Você que assistiu o especial de Natal, assistiu no dia 24 e no dia 25. Nossa, A gente gravou o especial de Natal acho no que- dia 30 de outubro, que foi a captação do É isso aí. e no dia 8 de novembro. 8 de novembro? Acho que foram as funções. Foi um sábado. Rapaz, a gente gravou mais de um mês juntos. E todo mundo querendo assistir, eu querendo assistir. Mas saiu. Então a gente vê que precisamos confiar no Senhor. Independente do tempo, independente da situação, independente do momento. 2025 passou. Aconteceu muitas coisas. Mas ele do Lucas, a minha, eu tive um problema com um telhado em casa. Uma goteira lá. Imagina. Que... Gente, goteira é um negócio sério. É muito chato, já passei por isso com lá em casa também. Então, goteira, a água encontra caminhos que nem o povo no deserto, que durante 400 anos encontra. E rapaz, resolvemos, né? Passamos esse problema aí. Mas eu passei por essa lição. Eu precisava confiar no Senhor. E 2026 só tá começando aí. A certeza que eu tenho é que provavelmente não vai ser mais fácil que 2025. Com certeza não. Eu acredito que vai ser de igual pra mais. Tem. Há muitas coisas pra acontecer. Há muitas coisas pra acontecer.
E eu acredito que tudo aponta para a vinda de Cristo, para a volta de Cristo. E é por isso Deus colocou esse tema no nosso coração, um tema de exortação, hein? Para que nós possamos confiar mais no Senhor em 2026. E que essa minha fala, e eu novamente me coloco, que não possa entrar por um ouvido e sair por outro, e que não possa ser uma falácia, um discurso meu, mas que eu possa aplicar isso na minha vida, no meu coração, na minha mente, em todo o meu ser. Mano? Com certeza. Irmão, outra coisa que eu queria abrir um pequeno parêntese aqui é sobre uma... Assim, você falou que com certeza nessa dificuldade que eu passei, eu tive uma lição a aprender. E eu aprendi a lição, com certeza. Só que uma vez, quando eu estava com a minha prima, inclusive um abraço a Luana, com certeza ela tá assistindo a esse programa, ela falou sobre a importância do cristão ter um coração ensinável. Sabe, isso vai muito além do só aprender, mas ser humilde para entender que você não sabe de algo, precisa te ensinar. Sabe? Porque sem um coração ensinável, sem ter essa humildade, a gente não vai conseguir aprender o que o Senhor quer que a gente aprenda. Então, desde quando ele falou isso, esse ano inclusive, lá no início do ano, eu não lembro exatamente, mas desde quando ela me falou isso ficou, sabe, latejando em meu coração. E tem latejado em meu coração, sabe? Sobre ter um coração humilde, um coração ensinável, para que eu possa estar diante do Senhor e aprender o que Ele tem a mim, o que Ele tem a me lecionar. Isso é muito importante, porque senão, se a gente ter um coração, se a gente for desumilde e não ter um coração ensinável, o que não Deus, mas o que a gente vai acabar fazendo é só bater na parede, voltando e batendo na parede toda hora. Porque a gente passou por uma dificuldade. E a gente, em vez de aprender algo, a gente não aprende nada. E aí, em vez de a gente avançar de fé em fé, a gente só fica estagnado. E a gente bate e volta, bate e volta, bate e volta. Porque aprendendo, a gente estaria avançando. Sem a gente aprender, a gente não avança. Sabe? A gente fica preso exatamente, a gente acaba estagnando. Então, eu acho muito importante que a gente não só ter a fé de que as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades não são para fortalecer a nossa fé. As dificuldades, a nossa fé ela tem que ser independente das circunstâncias. A nossa fé é o Senhor. Isso é importante a gente ter dentro do nosso coração. Mas também, tão importante quanto isso, é a gente ter um coração ensinado para que, em meio à dificuldade, a gente possa ter algo. Porque o Senhor, com certeza, me vai nos ensinar. Exatamente. Sim, sempre vai me ensinar. Com certeza. Sei. Tudo que acontece tem um propósito no você. Talvez seja muito, ou melhor, pareça muito pesado. Mas a própria palavra fala, né, que Deus não dá fardos mais pesados que nós não possamos carregar. Pode doer. Doeu, irmãos. Imaginem a dor da cruz que Cristo carregou. O que Ele passou por nós. Toda a nossa dificuldade, tudo que nós estamos passando, sentindo, vivendo, nada disso se compara ao que Cristo passou por nós. O perfeito que sofreu as dores de um pecado que nada fez. Que nada... como é que eu posso dizer? Nada fez. Ou nada cumpriu o pecado que ele não cumpriu, é isso que ele está falando. Mas independente do que for, Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Desde lá do Éden, Deus nos ensinou. Deus nos ensina, foi assim com Adão e Eva. Ele ensinou, não comais do fruto. Mas o que o homem fez foi pro caminho contrário. Exato. E a tendência nossa é sempre querer correr pro caminho contrário. É sempre querer correr porque os nossos olhos parecem mais favoráveis. Irmão,
a Bíblia não menciona qual fruto foi. Qual era o fruto? Qual é o fruto? Nós, aqui, por uma questão de ensino até para as crianças, numa escola bíblica, figuradamente, colocamos a maçã. Vamos imaginar, então, que fosse uma maçã. Mas imagine aquela maçã muito linda. Muito linda mesmo, perfeita. Ela já era chamativa. Chamativa. Brilhosa, aquela maçã que tu vê daquela água, Sim. vontade de dar aquela mordida. Imagina. Mas o Senhor fala, não. Não come. Ali não tá bom. Mas o homem vê aquele brilho daquela maçã, que inclusive eu gosto muito. Se você quiser mandar uma maçã, você... Por favor. Maçã é muito bom. Então, você vê aquele brilho, você vai lá e dá aquela mordida. Mas o Senhor falou o quê? Pra não comer. Não comer. Então a gente vê que desde o início Deus está nos ensinando ao que fazer e ao que não fazer, mas a tendência do homem é sempre ao contrário de você gostar dos ensinos. Se desde o início o homem ele fosse fiel ao que o Senhor teria ordenado, muito provavelmente esse problema não estaria acontecendo. Com certeza não. Porque nós já estaríamos com a nossa confiança no Senhor Jesus e nós não estaríamos nos desviando, caindo aí, né, tropeçando na vida. Eu assisti um doutor falando, não sei se era biólogo, era um doutor, mas era uma pessoa que conhecia bastante sobre o cultivo das frutas, do processo de desenvolvimento com frutas, do verde para maduro. E chega um determinado momento que uma fruta pode ficar muito tempo ali parada, guardada, principalmente em tempo de calor, que a fruta ela amadurece muito rápido. E por estar calor e amadurecer muito rápido também, ela vai mofar muito rápido. Há um exemplo, a banana, por exemplo, é uma das frutas que acontece isso. Você vê lá a banana quando está madura, fica amarelinha, prontinha para você descascar. Mas se você deixar ali um determinado momento, começa a ficar aquelas bolinhas de marrom. E ali já é um processo de mofo. E essa pessoa falou que o mofo, ele começa de dentro para fora. Então ele estraga de dentro para fora. Então, o que isso me ensinou na época? De que esse processo de se estragar de dentro para fora, para nós, pode parecer que o exterior seja bonito, mas que dentro contém algo que vai nos magoar, vai nos condenar, vai nos estragar em algum sentido, entende? Ou seja, a maçã, o que nós estamos usando aqui, poderia estar lindo lá, na árvore, mas por dentro, eu quero abrir o parênteses que nós estamos usando aqui argumentos figurados. A palavra não é palavra, como que estava bufar, por favor. Só estamos querendo contextualizar algo aqui, parafrasear algo para um entendimento. A palavra não fala não, vai procurar lá em Gênesis. Onde não fala de que estava mufado? Não tem, não. Mas por dentro, figuradamente falando, estava mofado. Mas o Senhor já estava alertando. Não coma. Exatamente para nós hoje. Muita coisa pode estar mofado no nosso pé, mas o humano está indo atrás do brilho, está depositando a fé no que nós podemos ver, está depositando a nossa esperança no que o jornal fala, a notícia fala, no que isso é um tablet, mas no que o celular mostra para você, no que chega. Olha, eu sou muito favorável à tecnologia. Gosto muito, tá bom? Inclusive, a tecnologia proporciona esse programa e ao aleluia. É verdade. Há muitas janelas aí que, de fato, são janelas de pregação da palavra do livro. Mas há muitas janelas que deturpam tudo isso. Eu sou jornalista por formação, gosto muito do jornalismo, mas eu admito que há muito jornalismo que vem para desinformar.
há muitas páginas na internet que vêm até para destino nosso e familiar. Você sabia disso? E, irmão, isso também é um contexto espiritual. Sim. Porque a pessoa tira o foco de Deus, tira o foco de Jesus Cristo e passa a acreditar naquilo que está vendo. Na palma da mão, as coisas são muito mais rápidas. Então, para você destruir laços ali, tirar confiança ali, é muito mais fácil. Muito fácil. Uma pessoa que não está com a estrutura firmada no Senhor Jesus, perde a confiança em Deus. No que vê na palma da mão, no que vê na televisão, no que ouve no rádio, no que lê no jornal. Sim. Perde a confiança ali. Com certeza. E, como eu disse, sabe, é muito fácil a gente simplesmente mover a nossa fé de algo onde a gente não vê, de algo que a gente não consegue apalpar, para algo em que a gente consegue ver, a gente consegue segurar. É muito fácil. Assim como o povo lá em Êxodo, quando Moisés estava no monte, eles fizeram uma estátua de um bezerro de ouro. Hoje em dia, é muito fácil a gente fazer vários bezerros de ouro. Há Muitos. E assim, não é a gente construir um bezerro. A gente não necessariamente precisa construir algo para que a gente torne isso um Deus. Para que a gente deposite a nossa fé naquilo e que aquilo torne um Deus na nossa vida. Hoje, por exemplo, às vezes um celular pode se tornar um Deus na nossa vida. Às vezes, eu não sei, um cabo, seja cabo ou até qualquer outro tipo de coisa, que não seja Deus, pode se tornar um ídolo, porque é muito fácil a gente só mover a nossa fé daqui e jogar pra cá. É muito mais difícil a gente mover a nossa fé daqui, de algo terreno, de algo que a gente vê, pra algo que a gente não vê. E, irmãos, é muito fácil que isso aconteça. E isso também diz muito, e eu ouso dizer isso, da qualidade da nossa fé. Porque há cristãos, não são todos, me entendam por favor, mas há cristãos que se convertem apenas pelo emocionalismo e não pela fé. E agora eu não lembro se é Augusto Nicodemos que disse isso uma vez, eu não lembro quem foi que falou, mas disse que o cristão que nasce da emoção, ele morre quando a emoção acaba. Porque a emoção não vai te sustentar quando aquele dia difícil vier. Não vai ser a emoção que vai sustentar você quando é uma tempestade, eu não sei, quando você estiver passando por alguma circunstância difícil. Irmãos, eu tiro isso pra minha vida, porque eu uso aqui o exemplo de Paulo. Paulo, quando não só quando ele escreveu as cartas aos Filipenses, mas na carta aos Filipenses ele estava preso. Ele estava preso. E, sabe, nessa carta não, mas quando ele estava preso, ele não se deixava levar pela circunstância. Sim. Sabe, porque numa prisão, talvez para nós, seja assim, uma das piores circunstâncias estar preso. Eu não quero estar preso, de forma alguma. Nenhum de nós quer estar preso. Mas Paulo, ele tinha fé em Cristo. Ali foi um dos momentos onde eu poderia dizer, cara, aí ele vai perder a fé. Só que não perdia a fé. E muito pelo contrário, ele incentivava os outros a confiarem mais ainda em Cristo. Dizendo que a prisão dele contribuía para o avanço do Evangelho. Sabe? E a gente tem isso em mente de que às vezes as nossas circunstâncias, se a gente olhar pela perspectiva humana, é algo ruim. Mas se a gente olhar pela perspectiva de Deus, é algo que pode contribuir para o avanço do Evangelho. Só basta que a gente se posicione, que a gente tenha essa percepção e se posicione. Porque ali naquela prisão, Paulo entendeu que ele poderia pregar o Evangelho ali aos carcereiros. Porque Paulo, fora da prisão, não teria como ele pregar o Evangelho aos carcereiros.
Só que ali preso, ele não poderia pregar só aos carcereiros, mas como aos companheiros de cela que ele tinha ali. Entende? Então, ele sabia que Deus estava no controle e ele colocava fé nisso. Ele colocava fé nisso. E isso é uma prova de que Deus está no controle. Ali, ele via chances, ele via oportunidades de contribuir para o avanço do Evangelho. Então, às vezes, eu sei que eu falei de aprendizado e realmente as circunstâncias que a gente passa difíceis, as circunstâncias difíceis que a gente passa são para o nosso aprendizado, mas também para o avanço do Evangelho, para que a gente possa contribuir mais para o avanço do Evangelho, assim como Paulo contribuiu. Também, vou dizer que José, quando... Perdão, eu não sei se agora o nome foi José, se foi Josué e foi vendido pelos irmãos. José, exatamente. Perdão, eu acabo confundindo às vezes por causa do nome, mas José também, quando ele revelou os irmãos dele, ele disse que tudo que aconteceu para ele foi para que ele estivesse ali. Tudo que ocorreu, sabe? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi preso, ele foi acusado de algo que ele não fez. Irmãos, não queriam comparar com Paulo, até porque cada um teve a sua circunstância, cada um teve a sua situação. Porém, ambos entenderam que poderiam contribuir para o Evangelho. Ambos não perderam a fé no Senhor no momento mais difícil. E, novamente, bata nessa tecla. A nossa fé é independente das dificuldades. É saber que Deus está no controle, independente do que a gente passa. Porque a fé, ela não isenta a gente de passar pelas dificuldades. Bem bom. Engraçado, né, você falar de José, cara. Isso tem muito a ensinar na confiança de Deus. Porque pensa na história da vida dele. Eram irmãos, moravam no mesmo teto. E por uma ignorância, uma inveja dos seus irmãos, mentiram para os seus pais, vender com seus irmãos. Olha só, bem desse irmão. Isso é um absurdo. Isso é um cúmulo. Você imagina algo disso acontecer hoje? Hoje teria umas sanções de umas leis mais pesadas. Mas naquele tempo que era mais fácil esconder as coisas. E você vê que no decorrer da história, e José, ele não é só vendido. Ele passa por alguns bocados também. Casa de Potifar. Sei disso. Ele passa por uns bocados ali. Entende? Um servo que, mesmo após o ato que ele passou, e eu confesso já, eu pessoalmente não sei se eu teria o mesmo comportamento, a mesma estrutura que José teve de se comportar, sim. Mas foi um servo submisso ali na casa de Potifar. Teve aquele problema todo. Foi acusado de uma coisa que não fez. Foi vendido, acusado de uma coisa que não fez. Foi preso. Irmão, imagine você ser preso de forma inocente. Você não fez nada. Eu não fiz nada. Aí bate a polícia aqui na casa. Fala, tem um mandado de prisão aqui pra você. Por quê? Eu não sei não, mas você vai ser preso. Prender. Como te prender? Você prestar o coelho. Eu falei, mas eu não fiz isso. Não, mas tá aqui, ó. Falaram que fulano de tal falou que você assaltou a casa de não sei quem. Não, mas você assediou a esposa de não sei quem. Não, eu não fiz isso. Eu, Renato, não fiz isso. Não, tá aqui, ó. Mandado de prisão, você tá preso. Eu não teria essa estrutura. Mas aí, quem foi os meus acusadores, meu irmão? Isso que eu ia perguntar também. Quem me acusou de tal barbaridade? Beleza. Quem foi que me vendeu na minha cidade? Lá foi pra aquela caravana, mas quem foi que me vendeu? Irmãos, a gente para de pensar, as coisas que acontecem às vezes na nossa vida são coisinhas bobas comparadas com que esses homens passaram, a que Jesus passou por nós. E aí você vê no decorrer de toda a história, José se torna governador do Egito. Como o Lucas falou, a palavra vai nos falar também, tudo aconteceu para que ele estivesse onde ele estava. Os seus irmãos chegam
e ainda não reconhecem, aí Não reconhece. não reconhecem. Naquela fome toda que tava acontecendo. Aham. Cara, para de imaginar isso. Isso depende, se a gente parar e imaginar detalhe por detalhe, você vê como é que a palavra de Deus é rica e nos ensina alguma coisa. E aí, o que José poderia ter feito com os irmãos, Edu? Pensa comigo. Ah, olha só, assim, eu não sou uma pessoa vingativa, gente. Mas depois de ter ele vendido, é sangue do meu sangue. Isso porque eles estavam tramando matá-lo. Olha só. Estavam tramando matá-lo. Agora eu esqueci qual foi o Edu, acho que foi Rubens, né? Mas eu não me engano foi. Que o salvou, né? Eu acho que foi ele mesmo. Se não me engano, foi ele mesmo. Edu é falta de conhecimento. É falta de conhecimento não. Mas. Ou pode ser, não sei. Mas eu falei com o Lucas assim, no passeio de presente de Samuel, eu falei, eu não gosto muito de participar de jogo de quiz. Lembra que eu falei? Porque Dá branco. eu como isso aqui, irmão. Mas na hora, a pessoa me pergunta e falou assim, ó. Cara, você sabe. E eu sou muito ruim pra gravar referência. Mas É bem complicado. eu gravo, mas tipo o versículo, onde tá aquele versículo mesmo, assim, onde é que... Aí eu vou procurar, eu vou caçar, por horas caçando, aí eu achei. Mas aí, até eu achar também, já acabou o tempo da pergunta. Mas aí, o plano era matá-lo. Lucas, ele não se vingou, Lucas. Eu também acho que eu faria a mesma coisa, cara, precisa do meu sangue. Eu não tenho irmãos de sangue, mas eu tenho irmãos que Deus me deu na vida. Lucas é um deles, né? A Abi é mais chegada que irmãos. Mas eu fico pensando assim, o carnudo, que tá planejando pra mim. Rapaz, E ele não se vingou. Não. Ele se vingou. E aí não chamou a família pra morar com ele de boa. Exatamente. Eu colocou ele dos melhores lugares da terra. Não é? E você vê onde José chegou. José era o único abaixo de Faraó. Exatamente. É o único abaixo de Faraó. Ele tinha todo o controle, todo o poder abaixo de Faraó. Mandaram tudo, irmão. Era dono de tudo. Que isso? E aí a gente fica... A gente, quando eu falar a gente aqui, eu tô incluindo, tá? A gente fica se questionando. A gente fica se perguntando, Senhor, por que tá acontecendo isso na minha vida? Senhor, por que... E muitas das vezes é financeiro, tá? Poxa, assim, uma conta não fechou. Por que essa conta tá chegando aí, ó? Essa conta não tá batendo. O Lucas falou do problema que ele teve aí. Eu tô falando muito, pode me cortar, tá? Não, sem problemas, não. Mas o Lucas falou que ele teve com o problema lá do pulso. Eu tive um problema relacionado a um carro, né? Que eu não vou entrar em detalhes para não chegar em cortes, dizer que eu tô falando coisa que eu já tô querendo dizer. Mas, cara, carro hoje, eu até falei com o Lucas também em outra oportunidade. O Lucas é do meu vídeo. Eu já falei que carro hoje, irmãos, não é luxo pra ninguém, a não ser pra aqueles que compram aqueles carrão caríssimo. Mas carro hoje é uma necessidade, principalmente pra quando a gente trabalha necessitando de um carro, quando a gente necessita de um carro pra poder levar a nossa família pra algum lugar, ou até mesmo para ir fazer um passeio. Não é pecado passear, não é errado você ir viajar com sua família, ou você sair para ir num passeio do shopping, não é nada errado disso. Você que tem, passa isso. Você que tem plano também de adquirir o seu carro em 2026, deposite esse plano no Senhor, se for da vontade dele vai acontecer. Mas eu assim um bocado, esse ano de 2024, na verdade, que resultou em 2025. Tá? Você vê como é que se estendeu. E aí, meu irmão, eu tive esse problema. E o problema aconteceu de diversas maneiras. Tanto, eu não vou entrar em detalhes, me perdoe, irmãos, não vou entrar em detalhes. Mas aconteceu esse problema, eu fiquei me questionando, Senhor, por que isso está acontecendo? O que houve? O que está acontecendo? Onde eu errei? O meu ego foi não ter esperado mais no Senhor. Ter depositado mais essa confiança no Senhor. E veio esse problema para tentar tirar a paz, para tentar tirar a alegria, porque quando você compra o carro, você fica alegre, né? Porque graças a Deus consegui
Hoje, graças a Deus, eu estou com o outro. Esse é o problema, gente. Foi. Passou dessa vida. E também o que eu tô é um milagre, tá? É um milagre ele tá com o carro que eu tô hoje. Não é porque eu não sou provido de muito dinheiro, não tá nada disso. Mas se o Senhor quiser, teu filho tá pronto. Mas que se o Senhor me der esse dinheiro, que não tire o meu foco do Senhor por conta do dinheiro. Exatamente. E isso também acontece. Acontece. A pessoa, vou dizer assim, cresce um pouco na vida, passa a adorar outro Deus, ao babão, ao dinheiro, passa a adorar ao bolso, ao que tem aqui, ó. Eu já vi vários, você deve ter visto já, muitas pessoas falam, meu Deus é esse aqui, ó. Muitas pessoas já falam. Até quando a pessoa não fala, a vida que ela demonstra, como ela é, já demonstra isso, já nos mostra exatamente. E assim, é algo que eu tava pensando aqui agora, e assim, mas não é fechando o programa não, mas que hoje é 1 de janeiro, mas que essa verdade de que a gente não deve colocar a nossa fé, porque assim, a gente vira o ano às vezes com muita expectativa nas coisas que a gente vai fazendo em próximo ano, sabe? A gente faz vários planos. Eu, por exemplo, eu tenho vários planos. Eu já contei pra você. Assim, eu tenho muitos planos pro ano que vem. Mas a nossa fé não deve estar nos planos, mas no Senhor. Porque talvez muitos dos planos que eu tenho pro ano que vem não vão se concretizar no ano que vem, ou não vão se concretizar nunca. Porque talvez não estejam nos planos do Senhor. Exatamente. Entende? Então, assim, hoje é 1 de janeiro, gente. E que, normalmente, não é fechando o programa com essa minha fala. Não, mas que na nossa mente, que ao invés de a gente refletir tanto sobre planos no ano que vem, pro ano que vem não, pra esse ano, pro ano de 2026, que a gente reflita, Senhor, eu quero colocar a minha fé no Senhor. Porque a gente colocando a nossa fé no Senhor, os planos do Senhor não se frustram. Os planos do Senhor para a nossa vida sempre vão ser maiores, dependendo se eles são os mesmos que o nosso ou não. Mas que a gente coloque a nossa fé no Senhor e que esse seja o nosso principal objetivo para esse ano, colocar mais a nossa fé no Senhor. Que a gente, no decorrer do ano, a gente consiga desenvolver mais a nossa fé. E desenvolver mais a nossa fé não é, eu do nada eu consegui mais fé. Não. Lucas, como a gente consegue mais fé? Dando a palavra, refletindo, orando mais e também passando por dificuldades. Porque a gente adquire a nossa fé lendo, orando, adorando o Senhor. Mas quando que ela é provada? Durante as nossas provações, durante as nossas circunstâncias difíceis que a gente passa. E aí sim, a gente vai ter uma fé aprovada. Provada e aprovada. Entende? Então que para esse ano, a gente tenha dentro do nosso coração esse desejo gritando, latejando, de desenvolver mais a nossa fé no Senhor. Pode ser uma sede, né? Sede espiritual, de Deus. Exatamente. E é isso que nós estamos precisando. O Brasil está precisando disso. O Brasil, o corpo de Cristo. Nós somos uma unidade. Quem ouviu os programas de oração e reflexão viu que eu falei bastante disso. Nós precisamos estar em unidade. Unidade para edificarmos uns aos outros e nós em Cristo. Nós precisamos confiar em Deus. Desenvolver isso. Desenvolver a prática de cultuar ao Senhor no culto racional. O culto não é só o domingo na igreja. Sim. O culto é em casa, é lendo a Bíblia, é orando, como o Lucas falou, os exemplos que ele deu. E eu novamente eu repito, eu posso estar repetitivo aqui, mas eu falo isso para mim também. Falo isso para nós. Nós porque somos corpo. Assim bem ajustado, totalmente ligado. Exatamente assim. E nós precisamos, irmãos, estar ligados no Senhor. Porque às vésperas não, porque já entramos no ano de 2026, mas nesse ano de 2026 nós encerramos o de 2025 com a sabedoria que há muitas divisões. Há muitos caminhos obscuros que nós passamos, ou um momento que
nos queixamos ou nos questionamos nesse ano de 2025 acerca da cristandade, acerca de Deus, acerca do Senhor na nossa vida, do Senhor no nosso cuidado. Irmãos, meu irmão, há muitas famílias que são divididas. Muitas famílias. Porque perderam a fé. E se você perceber, e eu falei isso também numa das aulas do SEAB que eu dei no ano passado, eu não me recordo qual o livro que nós estávamos tratando. Acredito que foi Cantares. Acredito eu que foi no livro de Cantares. O livro de Cantares tem muito a ensinar, tá aí. Fala sobre sobre uma vida conjugal, mas é na vida conjugal que se inicia uma família. Então, fala sobre família no livro de Cantares. Então, por isso eu acredito que foi no livro de Cantares que eu tô falando que muitos problemas que nós estamos enfrentando hoje acontecem porque nós não temos uma família estruturada. Um lar que vive brigando, um lar que não tem Cristo no centro da sua família, no centro da existência familiar. Um lar que há contendas, há divisões de ideias, até políticas. Você vê que quantas famílias brigaram por causa de política? Quantas, irmão? Muitas e muitas. Muitas. Isso é difícil. E a gente vê que pessoas estão se destruindo por causa disso. E muitos problemas que nós estamos vivendo é por conta da família desestruturada. E isso é diversos setores. O que você pode imaginar aí é por conta da família. Divórcio é problema na família. Filhos mal criados é problema na família. Aqui eu abro um parênteses, tá? Nós sabemos que há pais, há mães que educam seus filhos com firmezas. Há mães que nesse momento estão com os joelhos no chão orando porque seus filhos estão no mundo. Isso nós reconhecemos, mas sabemos que há uma estrutura familiar. Aí a sua missão, e eu falo isso também, a minha filha está com meses. Está com meses, e eu falo isso também com muito cuidado. Amanda e eu, nós oramos muito pela vida da Esther. Essa princesa que está se formando, que Deus nos presenteou. Olha o presente, tá? Veio antes da hora que todo médium estava planejando. É isso aí, os nossos planos podem ser uma para Deus. Exatamente. Estava planejado uma data, veio outra. Presente que Deus nos deu. Nós estamos orando, nós estamos educando. Desde já, meus irmãos, nós já estamos está com 6 meses, então desde já nós já estamos apresentando a palavra de ensino para ela. Isso é muito importante. Mas Deus lhe guarde. E eu acredito que isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Que ela se desvie, não vai. Em nome de Senhor Jesus, eu repreendo isso todo mal. Rogado. Mas o ensinamento foi dado. Aí nós entendemos que você, pai, você, mãe, que orou, ensinou, apontou o caminho, nós entendemos que ela escolheu o livre-arbítrio que ela tem, ou a livre agência, dependendo. Tem gente que fala livre-arbítrio, os irmãos presbiterianos falam livre agência, mas nós entendemos, eu pelo menos entendo como se fosse a mesma coisa. Tem gente que tenta explicar, mas para mim é a mesma coisa. Mas há muitos, você apresentou o caminho, amém, glória a Deus, mas há muitas pessoas, há muitos que estão desviados porque não tiveram um ensinamento, não tiveram uma base familiar estruturada na palavra do Senhor. Talvez esse que vai se desviar conheça a palavra do Senhor e vai se desviar já com cômodo, entendeu? Mas não basta só conhecer, precisa também aceitar. E essa semana, permita, eu tô aqui meio que desabafando também. Nessa semana, na verdade, semana passada, eu vi uma pessoa compartilhar nos stories do Instagram uma garrafa de cerveja na mão. A pessoa é batizada, hein? Garrafa de cerveja na mão e a legenda: que maravilha esse negócio de livre-arbítrio. Que maravilha esse negócio de livre-arbítrio. Me permita aqui rapidinho, tá? E agora falar diretamente. O livre-arbítrio
ele só vai ser maravilhoso quando a escolha for maravilhosa. Quando a escolha for certa. Quando de fato você encontrar o verdadeiro prazer. Copo de água pode ser prazeroso. Mas, a partir do momento que a água acabar nesse copo, o meu prazer nesta água vai acabar. Porque acabou a água. Mesma coisa é a cerveja. Cerveja para você, meu amado, minha amada irmã, ou para você talvez possa estar vivendo, o prazer vai acabar quando a sua lata ou sua garrafa acabar. Você pode comprar diversos engradados. O que isso vai acontecer? Vai te dar um prazer momentâneo, até te derrubar de alcoolismo, de bêbado. Mas o prazer no Senhor é algo que vai te dar mais sede. Mas é um prazer que te renova, te levanta, te revigora. Então, se você quer usufruir do livre-arbítrio, usufrua na decisão correta. Do prazer que é insaciável. Ou melhor, inesgotável. Inesgotável. A fonte que vem do alto sublime trono, ela é inesgotável. Ela não acaba quando a água acaba no copo ou quando acaba na garrafa de cerveja. Ela não precisa ser produzida mais, porque ela já tem para nos dar. Entendeu? Tá só fluindo do troço. E é isso. Fechando parênteses aqui, desculpa por isso, sem problemas, irmão. Desculpa mesmo por isso. Imagina. É porque isso também tem a ver com fé, com confiança. Porque a garrafa de cerveja talvez seja uma confiança para essa pessoa, com certeza. Mas muitos problemas que nós vivemos, fechando o assunto anterior, é por conta da família. Laços de família quebrados, até comportamento sobre sexualidade também tem a ver com lar desestruturado, com uma família que não está com a base na palavra do Senhor Jesus. E aqui eu também não estou falando de você que está vivendo numa vida assim. Eu estou falando do pecado. Porque para o pecador há uma solução, há uma resposta, há uma verdadeira confiança, uma verdadeira fé. Agora para o pecado não. O pecado está condenado. Já foi vencido na cruz. Já foi vencido por Cristo. O pecado agora, eu esqueci quem foi que falou isso, mas o pecado e o diabo, nesse momento a qual nós estamos vivendo, ele é um cãozinho acorrentado. Ele está fazendo a bagunça dele. Já viu quando você prende o cachorro? Sim. Fica fazendo a bagunça? Ele só vai fazer bagunça até onde a corrente vai. Tem? O diabo e o seu pecado estão nessa corrente. Só vai até onde eles podem ir. Entendeu? Mas Cristo veio nos buscar. E essa ação do pecado vai acabar assim como Cristo vier nos buscar. O pecado já perdeu. Por isso ele está acorrentado, está preso. É igual criminoso, bandido. Tu foi preso? Sim. É isso. Mas quando Cristo vier, toda essa ação acaba. E por isso precisamos ter essa fé e ter essa confiança no Senhor Jesus. Muito importante. Só abrindo um parêntese com o assunto passado que ele estava falando sobre famílias estruturadas. Uma vez, eu não lembro se foi um vídeo no YouTube, se foi um Reels, mas assim, foi algo que me tocou muito, sabe? É bioniamente sobre criação de filhos. Porque, e principalmente no que diz respeito à importância de, desde o início, desde pequeno, a gente já começar a discipular os nossos filhos. Porque é muito bonito. Bebê é muito bonito. Bebê é muito bonito de fato. Só que até quando é nosso filho, a gente tem que entender que ali já é um pecador. Já é um pecador. E que sem a graça do pai, vai. Como eu posso dizer? Assim, eu tô falando aqui com muito cuidado,
porque eu não quero ser ofensivo a nenhum bebê, mas é com todo respeito que eu digo isso, mas bebê já é um pecador já do nascimento, e Deus não sou pai ainda, mas os pais, inclusive eu como eu tô pai, eu tenho que ter isso em mente, que da seriedade, é muito bom ter bebê, mas da seriedade que é você desde pequeno, você ter alguém que vai crescer olhando você, vai crescer olhando o que você faz, como você trata a sua esposa, independente se for mulher, se o seu filho for um menino ou uma menina, mas vai crescer observando você ou a sua esposa, e dali ela já vai tirar exemplos para a vida, para como ela pode agir nas situações em que ela viu os pais agindo. Então, eu acho muito importante a gente já desde pequeno já começar esse discipulado. O discipulado, inclusive, só uma proposta, um assunto que eu acho muito interessante também, que é o discipulado. É um assunto muito abrangente. Quem sabe mais pra gente possa gravar um episódio sobre discipulado, eu acho que vai ser muito bom. É verdade. E aí, eu acho muito importante a gente exercer esse discipulado de já ensinar para os nossos filhos o caminho. Sabe, talvez nem para os nossos filhos, mas às vezes para os nossos sobrinhos, eu tenho sobrinho que temos, os nossos netos aqui. Pra gente já desde eles são pequenos já ir ensinando um caminho para eles, mostrando para eles como eles devem agir. Sabe, porque eu acho que se todos nós agora, isso é generalizando, né? Generalizando totalmente. Não são todos os pais que cometem esse erro, mas há pais que saem fazendo filhos por aí, me desculpe a expressão, mas é o que acontece, sem pensar na seriedade que é, sabe? De ter uma criança que, cara, passou do seu estudar. E aí, o que você vai fazer? Essa criança, daqui a um tempo, ela vai fazer coisas que vão ser espelhadas do que você faz. Sabe? Eu acho isso muito importante. Também tinha outra coisa pra falar agora. Sobre um outro que você falou, só que eu acabei esquecendo. Então eu vou passar pra você. Quando eu lembrar, eu falo. Isso, tá bom. Fica à vontade de lembrar. Pode me cortar também. Tá falando muito ele, não falando muito. Já viu o radialista falar pouco? É a ideia. Mas faz sentido, né? Eu falo muito demais, gente. Mas olha, deixa eu só aqui recapitular um negócio que a gente estava falando. Eu tinha até anotado aqui também. Porque nós estamos vendo que muitas famílias estão aí divididas, amizades estão sendo rompidas, relacionamentos estão sendo destruídos, não por perseguição do evangelho, tá? Mas por conta das lealdades terrenas. A palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 12 e 13, vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, quando a confiança sai de Deus, a gente vê o amor se esfriando, nós vemos a mansidão desaparecendo, nós vemos a comunhão se rompendo. E aqui a palavra de Deus traz essa advertência bíblica para uma advertência para que o homem passe a confiar em Deus. Assim diz o Senhor, em Jeremias capítulo 17, versículo 5, tá bom? Vai dizer assim: maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Em contraste, aqui também ele vai dizer no Jeremias capítulo 17, versículo 7: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, irmãos, quando o medo está no resultado, quando a esperança está no sistema, que sistema? Sistema desse mundo. Imagine os sistemas desse mundo que governam o mundo, que rege o mundo, desses sistemas aí. Quando a fé está no poder humano, Deus já foi removido do centro da nossa vida. Nós não podemos confiar, como eu falei, como o Lucas está falando aqui, nós não podemos confiar porque está aparecendo na palma da nossa mão.
Se as notícias vão contra o que nós estamos esperando, aqui ó, joelho, irmão. De joelho. O Lucas falou no pavô lá por conta da água, da bomba lá. Da bomba, do força. Então o Lucas falou. Joelho, irmão. Não. A palavra de Deus fala que a oração do justo vale muito sem efeito. E que Deus não desampara o justo. A palavra de Deus vai falar que Deus não mendigará o pão como justo, não mendigará daquele que está com o teu, para aquele que está pedindo no Senhor. Então, ó, como orar? Não. Eu falo para você que eu não sei te dar essa resposta de como orar. Eu falo pro Senhor, e agora vem no meu coração para você também, para você expor naquilo. Falo pro Senhor assim: Deus, eu não sei orar. Então, não sei. Não sei. Porque eu vou confessar pros irmãos, e acho que até os irmãos que estão assistindo esse programa já devem ter pensado assim. A gente viu alguns irmãos orando na igreja, até no microfone, seja lá o que for. Meu irmão, não me interprete não. Isso aqui é uma colocação minha e que eu falo direto com Deus. Só tô externando algo que eu falo com Deus pros irmãos, tá? Ele fala: caramba, Senhor, escute essa oração. Que oração linda. Que oração poderosa pode ser sua. E eu falo com Deus: Deus, eu não sei orar como convém. E ele, através da sua palavra, fala isso, que nós todos não sabemos orar. Não sabemos orar como convém, mas que o Espírito de Deus intercede por nós fugirmos de Deus. Mas eu não sei orar não. Se você perguntar, Renan, como ora? Jesus já falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas começar com Deus, eu confesso para os irmãos que pessoalmente, no meu quarto, quando a gente fecha a porta, quando estamos no nosso canto estudando, você fazer isso com mais tranquilidade, porque eu sei que apenas Deus está no ouvido, mas quando nós fazemos isso em unidade para que haja concordância entre os irmãos, eu sinto uma dificuldade de falar. Falei. Sabe por quê, irmão? Eu tenho uma preocupação com palavra. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder tanto para edificar quanto para destruir. E isso também a gente pode até mais pra frente falar no programa, muito bom. Se dá como seguir, falar sobre o poder da palavra. E o poder pode edificar, pode destruir, pode confortar, consolar, pode matar também. Você acredita aí? E aí, eu fico: Senhor, me capacite. Se eu tiver que orar, se eu tiver que falar com o Senhor, se eu tiver que orar por minha irmã, o Senhor venha, Ele intercedendo por mim para falar que eu sei orar. Peço por Deus, irmão. Eu preciso aprender mais, até da palavra do Senhor, da Escritura Sagrada. Eu já li isso aqui de capa a capa, mas também conheço a lei de capa a capa. Entende? Eu preciso entender, eu preciso aplicar, eu preciso estudar, eu preciso conhecer esse livro. Eu posso ler, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas o que isso quer dizer? Entende? Não é só a letra. O apóstolo Paulo fala que a letra mata, né? Mas o espírito fica. Eu preciso ser edificado nesse espírito, sim, nessa palavra. Irmãos, nós precisamos voltar a ter comunhão com Deus. E é através da oração. Como? Com intimidade. Eu não posso te ensinar aqui, chegar igual na escolinha bíblica, falar como é que vai, Papai do céu. Isso eu não posso te ensinar. Você precisa ter comunhão com Deus. E a palavra de Deus vai te ensinar também sobre isso. Tem. Eu tenho essa dificuldade de como continuar, de como colocar em prática. Mas eu preciso muito fazer isso. Mas é através dessa ajuda e dessa palavra. Se eu tenho a fé renovada, eu tenho a comunhão renovada, eu deposito conversa. A oração é uma conversa que eu tenho com o Senhor. Tem a conversa de gratidão, tem a conversa de pedido, tem a conversa de louvor, sim. Tem a conversa de edificação, que é a oração. E é nisso que nós precisamos. E outra coisa também, eu me permita falar, que a nossa identidade
ela não é ferena. A nossa identidade, nós servos do Senhor, ela não é dessa terra. Ela não é daqui, ela não é desse reino aqui. Ela não é do presidente, ela não é do governador, ela não é dos deputados, dos vereadores, dos senadores, dos juízes, seja lá qual for, dos poderes que regem essa nação aqui terrena. Nós aqui precisamos ser submissos a Deus. A palavra fala aí. O nosso papel aqui, como terra, me pedindo, tá? Como humanos aqui, vivendo aqui de forma passageira, o nosso papel aqui é interceder, meus irmãos. É orar. É clamar ao Senhor. A rebeldia, a rebelião aqui, para nós, irmão, não vai gerar em nada, não vai dar em nada. Não. Eu posso me rebelar contra o presidente, eu posso me rebelar contra o governador, ele não vai deixar de ser presidente, o governador não vai deixar de ser governador, e eu vou ser só mais um rebelde. O nosso papel é interceder. Novamente eu falo, ó, joelho, irmão, joelho no chão. Vamos orar. A gente, eu falei que com o Lucas vencido, eu sou muito a favor da tecnologia, Lucas, muito a favor. Mas a tecnologia está aqui também disseminando ódio, também disseminando conteúdo do irmão. O nosso papel, pega essa tecnologia aí que Deus te deu, essa tecnologia, celular, tablet, computador, YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, compartilha a palavra nesse irmão. Olha, eu já externei isso aqui pra vocês, não pessoalmente, mas só Deus sabe, e o Lucas somente que eu já externei isso pra ele. Outro é difícil fazer programas que preguem o evangelho do Senhor. Porque, Lucas, isso não dá engajamento nenhum. Quando nós estreamos a Lava FM, não dá engajamento nenhum. Mas vamos falar de política? Vamos falar? Mas dá 5 mil visualizações em 30 segundos. Capaz de ser demais. O nosso papel aqui, quanto pessoas terrenas, é orar, é interceder. Eu te trago um exemplo. No reino de Saul, as pessoas já estavam, Davi já estava furioso com Saul. Mas o que ele fez? Não foi contra Saul. O Espírito de Deus já tinha saído de Saul. Saul estava fazendo umas coisas na cabeça dele. Mas Davi esperou que o tempo do Senhor se cumprisse para que ele pudesse assumir no meio. Irmãos, 2026 vai ser um ano de eleição. Eu não vou aqui falar para você a quem você tem que votar, mas eu vou falar para você a quem você tem que ter fé. É fé no Senhor Jesus. Não é na urna, meus amigos. Não é. Eu estou falando um pouco de eleição porque esse ano vai ser em ano de eleição, cara. E nós vamos ver muito disso. Daqui a pouquinho, a gente está entrando agora em janeiro. Daqui a pouco a gente já está ouvindo carro de som passando na rua. Isso é chato demais. Chato. Isso aí, chato. Isso é muito chato. Outra coisa também que é horrível, os papelzinhos voando aí na rua. A cara do vereador. Vereador não, assim, não tem vereador não, né? Eu acho que é apenas presidência. Presidência e governo, né? Eu acho que é isso mesmo. Então vai ter papel voando dos presidentes todos aí, dos governadores todos, dos carros de som passando. Vai ano de Copa, Brasil vai estar jogando, meu Deus. Não sei se vai ganhar nada, vai ganhar torcendo. Mas irmãos, acima de tudo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que a nossa fé está depositada em Senhor. É não. Meu Deus. Eu gosto disso muito por mim, sabe? E a gente apenas consegue desenvolver essa fé se a gente ter o conhecimento da palavra. Ontem não, perdão. Esse negócio de dia ano novo e de dia está com esse vai ver esperto. Mas quando eu estava estudando para vir aqui para fazer esse programa com você, eu vi algo que eu até anotei aqui, tá anotado aqui, que foi o que assim abriu minha mente, sabe? Olha só, foi algo tipo Raymond Brown, ele é um padre e ele diz assim: a fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. Ou seja, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente tem conhecimento do Senhor. A gente não pode ter
fé em algo que a gente não conhece. Não tem como eu querer ter fé se eu não leio a palavra, se eu não procuro ter comunhão com o Senhor. Inclusive, a fé também, ela vem de momentos como esse. Como, por exemplo, eu sentado aqui à mesa com você, não conversando só com você, mas com quem está ouvindo ou assistindo também. A fé vem de momentos como esse também, porque aqui a explicação é mútua. E a fé, ela vem de momentos de intimidade com o Senhor, principalmente no de intimidade do Senhor. E assim que a gente desenvolver a nossa fé. E eu acho muito importante a gente manter a nossa fé também, de novo eu tô por esse assunto, focada no Senhor. Porque uma vez eu tava assistindo a um Reels do Instagram do pastor Zé Bruno. Eu não sei se você conhece, ele acho que é vocalista da banda Resgate. Enfim, ele tava falando sobre a religiosidade. E aí, eu tava lembrando que eu tava estudando, eu tava lembrando sobre isso, e aí eu ouso dizer que quando a gente não tem fé, quando a gente vai à igreja sem fé para adoração, a gente não tá adorando. A gente não tá adorando. Porque se a gente não tem fé em quem nós estamos adorando, a gente não tá adorando a nada. Se a gente não crê. A fé deve ser a base, sabe? A fé deve ser a base de tudo que nós fazemos. De toda a nossa vida aqui, a fé deve ser a nossa bússola, sabe? E a fé, quando a gente vai à igreja, quando nós partimos a adoração sem fé, nós não adoramos a Deus, nós não estamos adorando o pecador. E também, às vezes, quando nós oramos, por exemplo, sem fé, a gente não ora a Deus, a gente ora apenas pelo que nós queremos. Nós oramos por algo sereno, crendo não em Deus, mas crendo que a gente vai ganhar aquilo que nós queremos. E aí isso já não é mais evangelho, tem religiosidade. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma linha tênue entre o evangelho e a religiosidade, sabe? Que aí para que a igreja não se torne um lugar, em vez de um lugar, de ser um lugar espiritual, de ser um templo de adoração, seja um lugar onde eu chegue lá e aí ore crendo que eu vou ter o que eu estou pedindo, não crendo a quem, não crendo em Deus, mas crendo no que eu quero, mas crendo no material, sabe? E aí acaba querendo ou não se tornando uma competição de quem é mais religioso, quem tem mais coisas concedidas, sabe, através da nossa oração. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, para que a nossa vida não se torne apenas uma religiosidade, sabe? E outra coisa também que quero chamar a atenção é que o que eu vou dizer é muito duro. Creio eu que seja muito duro, tá, irmãos? Mas me entendam, por favor, que sem fé, se a gente não tiver fé em Cristo, principalmente não só na pessoa de Cristo, tá? Não só em quem Cristo foi, mas no que Cristo fez, de nada adianta a nossa na terra. Porque não adianta a gente crer que em quem foi Jesus, que não adianta a gente crer que Jesus existiu, que ele fez milagres, que ele ainda faz milagres, se a gente não crê no que ele fez por todos nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje tendo esse debate sobre fé. Para que hoje, dia 1 de janeiro de 2026, você aí pudesse estar aqui assistindo ou ouvindo, comemorando com a sua família o ano que rompeu. Se a gente não sem fé, nada adiantaria. A gente tem que ter fé primeiro no que ele fez, e que ele fez lá na cruz por nós, sabe? Então, sem isso, a nossa caminhada aqui na terra, nada adianta. Nada adianta. Sem Deus, nada pode fazer.
há todo um plano, todo um propósito. E Deus não nos preparou para nos condenar, né? Que Ele deu essa nova estima sempre que Jesus. Mas de fato, se metemos Cristo, o que temos? Nada. Não temos nada. E hoje não, tá vendo? Eu tô junto com você. A gente se perdeu na terça-feira agora dessa semana. Eu não vou citar um nome até para preservar, né? Um jornalista conhecido meu, ele trabalhou com, eu não vou falar em emissora, mas é uma das grandes emissoras aqui do Brasil de televisão. Eu conheci pessoalmente, tive como participaria, trabalhei fazendo uns freelances nessa emissora. Ele faleceu. A gente fica com o coração assim, poxa, triste, porque era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que era amiga de todo mundo. Mas o que deixa a gente mais triste é que essa pessoa foi sem Cristo, sem Jesus. Pelo menos até o momento da sua morte, não foi sabido nenhuma notícia de conversão. Então, estou deduzindo, mas se Deus quiser, no futuro a gente encontra ele lá no céu. Mas isso só vai acontecer se de fato ele aceitou a Cristo. Isso deixa a gente triste porque foi sem conhecer a Cristo. E o Lucas falando isso agora traz a nossa mente, traz o nosso coração de que a gente veio, construiu as coisas aqui no mundo, ganhou as coisas aqui, e o que nós fizemos aqui vai ficar. E dependendo da situação, vai se tornar uma briga, porque os filhos vão correr atrás da herança e vai tornar dor de cabeça pra gente, porque se, por exemplo, uma casa ficar abandonada, pode vir a ruína e atrapalhar a vida de um vizinho. E tem dinheiro de fazer tudo isso. Se nós só viemos, nascemos, crescemos, morremos e não conhecemos. Perdemos tempo aqui na Terra, fazendo nada. E não foi por falta de oportunidade. Não foi, Lucas, porque Deus ele se manifesta de diversas formas. A presença de Deus se revela a nós de diversas maneiras. Seja através de milagres visíveis e invisíveis, seja por contemplar a sua obra na nossa frente. Irmãos, hoje você viu o sol. Isso é obra do Senhor, irmão. Não sei como é que está agora à noite lá fora, mas provavelmente você vai ver a lua. A obra do Senhor. Deus se revela. Não é um Deus sol, não é um Deus lua. É a obra de Deus revelada através do sol. Não existe esse amor de Deus sol, não. Isso é uma invenção. Uma balela, tudo me explica, mas é uma balela. Isso é uma invenção. Poxa. Deus sol? Não. É o Deus que fez o sol. Você contempla a palavra que os mares, a areia, a terra, as folhas, a flor, o fruto. A nossa vida é algo que nós podemos como é que é falar? Fugir de novo. Contemplar. Olha isso, gente. As palavras difíceis. Mas contemplar assim não é fácil. A palavra pode ser difícil, para contemplar assim é fácil. Talvez você não entre na igreja num primeiro momento para conhecer a Deus. Você pode conhecer a Deus através de outras coisas. E ir à igreja para aperfeiçoar esse conhecimento. Aperfeiçoar a unidade. Aperfeiçoar o corpo. Você precisa também, você que está desigrejado, esquece isso também, pegar a palavra do Lucas, isso é uma balela. Desigrejado, isso é uma balela. Isso é bom. Irmão, você já viu, com todo o respeito às pessoas que têm mobilidade
reduzida, mas você já viu um corpo andar sem a fé, mano? Não. Mas Você consegue pegar algo se tua mão não alcançar? Então você pode ser uma perna de um corpo de Cristo. Você pode ser a mão de um corpo de Cristo. Você não vai ser a cabeça. A cabeça é aqui, nós vai ser Cristo. você entende isso. É. Mas você pode ser um braço. Você pode ser um corpo, um tórax. E meio assim com isso. É importante. Deixa eu me escutar, meu. Não, Mas a posição que nós temos forma um corpo de Cristo. Não, assim, o Renan, por exemplo, ele é um braço inteiro. E aí eu sou o dedo mindinho. Isso não faz ele mais importante que eu. Não, pá. De fato não. Isso não faz mais importante, sabe? Inclusive, isso aí até saiu do assunto, mas é algo. É algo. tá sobre fé? Não, mas vai, continua. A gente chega lá. É algo até que eu digo é algo um pouco duro que eu digo, mas é algo que Jesus da servir, tá, irmão? Jesus da servir. E, por exemplo, cabe muito nesse exemplo, porque agora que eu tô no caso, se eu fosse o braço, vamos dizer assim, você fosse o medinho. Gente, é muito com essas coisas quando a gente tá em um posto, em um carro na igreja de divisão, algo assim, aí a gente tende, isso aí já é humano já, tá? A gente tende a achar que nós somos superiores. Que não é ninguém melhor que nós, somos os melhores fazendo aquilo dali. Irmãos, engano seu. Eu costumo dizer, assim, e por me entendam, não me leve a mal, que diante do Senhor a gente é muito descartado. A gente é descartado, agora eu vou explicar, porque assim, hoje eu tô cheio de mim. Eu tô lá no carro, eu tô cheio de mim. Amanhã, Deus pode me tirar e colocar alguém tão melhor quanto eu, porém mais humilde. Porém, com a mão na consciência de que ele não vai estar ali porque ele foi o melhor, e sim porque Deus designou ele para aquilo ali. Isso não quer dizer que ele é o melhor, exatamente, mas que Deus sim vai capacitar ele. Então assim, eu digo que nós somos descartáveis diante do Senhor nesse sentido, para que exatamente o nosso ego não seja maior do que a graça. Entende? Foi só esse parêntese que eu achei importante, mas pode voltar ao assunto da terra, pode ir. Pegando o gancho, eu costumo fazer uma ilustração de que nas empresas a gente tem as hierarquias, né? O coordenador está no patamar, o gerente está no outro, o chefe está em outro, sei lá, o vendedor está aqui um pouco mais embaixo. Temos uma hierarquia, um degrau. Só que no reino de Deus, e até aproveitando a questão desse cartaz que a gente ensinou, a hierarquia no reino de Deus é descartada. Mas nós precisamos entender que os degraus, a hierarquia no serviço ao reino de Deus, são todos do mesmo degrau. É isso aí. Tem. Imagine uma escada. Beleza? A gente, humanamente falando, como o Lucas fala, a gente tende a imaginar que o pastor tá no degrau lá de cima. Aí o diácono tá no degrau um pouco mais embaixo. Aí vem os discípulos nesse aqui, as irmãs de oração nesse aqui, os músicos nesse aqui, o que mais? As irmãs que varrem o templo nesse aqui. O operador de som. O operador de som toda. Desculpa, irmão, desculpa. Mas não, irmãos. No reino de Deus, a hierarquia é assim, ó. Tá todo mundo aqui. Todo mundo nesse degrau. Quem tá no degrau de cima? Jesus. Só. Cristo, só ele. Só ele. E é isso. E isso tem a ver com a fé, irmão. Que pra estar nesse degrau aqui também, nós precisamos ter a fé. Que não adianta. É melhor acho que não chega nesse degrau. A gente não sobe para esse degrau se a gente não tiver fé em Deus. Fé no Senhor. Não tem como. Porque se você não tem fé, me perdoa a sinceridade, mas isso é uma exortação. Se você não tem fé, você não tem Cristo.
e você não tá no corpo. Escorrondeu. Me perdoa a sinceridade, mas é desopação pra te chamar pra cá. E a fé, ela não é movida pelas obras, mas ela contém as obras. E servir a Cristo é uma das obras. Se você não tá no serviço, irmão, muito provável porque você não tem a fé. Mas qual serviço, irmãos? Até um de... Vamos pegar o de joelho ou um serviço. Talvez aquele que nós não estamos vendo, mas que está lá atrás, no banco de trás, com a mão assim, ó, intercedendo. Irmãos, acho que desses, comparado ao de pastoreio, que é um serviço difícil, de diaconato, que é um serviço difícil, então eu acho que o de intercessão é um dos mais difíceis. Porque, irmão, como é que você se coloca na brecha por outra pessoa? Até você ora por outra pessoa. Colocando ela como se fosse mais importante do que você. Às vezes você deixa de pedir por você para pedir pelaquela pessoa. Então, de intercessão, meus irmãos intercessores, Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus capacite, que Deus fortaleça. Você quer fazer uma leitura? Eu só ia fazer só um parênteses. Ainda sobre esse assunto sobre servir. Desde o Natal, eu tô com algo muito latente no meu coração. Porque quando o servir, assim, na minha concepção, é tudo aquilo que vai envolver não você, mas os outros. Porque o servir não é se servir. É você servir a outro. Sabe? É você colocar outros num degrau, claro, imaginário, mas no degrau acima de você. É colocar, às vezes, a causa do outro mais importante do que a sua. E ele você se importar mais com ele do que com você mesmo. Você não vai deixar de se importar com você, mas se importar mais com o outro. E aí eu quero colocar, só fazer uma leitura aqui, que está lá em Filipenses 2:6, que diz assim, 2:5, perdão. Tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí, aqui tem um outro assunto muito importante também, que é o se humilhar. Às vezes, equivocadamente, as pessoas dizem, os humilhados serão exaltados. Não é isso. É os que se humilham. Os que se humilham diante de Deus. Esses sim serão exaltados. E gente, Deus, ele como eu li aqui, ele tem toda a primazia. Ele sendo Deus. Cara, imagina isso. Olha, desculpa, eu sendo Deus, eu não iria me fazer com um. Eu não abriria a mão da minha glória, de toda a minha glória, sabe? Mas Deus, tendo toda a sua glória, ele deixou ela de lado, se fez como um homem. E claro, isso aqui ainda pode sim ser encaixado numa ilusão natalina. Sabe, hoje é 1º de janeiro, mas dia 25 foi só apenas alguns dias atrás. Mas assim, Deus, ele é como diz aqui, ele não tem usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou a si mesmo. Ou seja, o serviço é você deixar você de lado, sabe? É esvaziar, se esvaziar, não buscando ser igual a Deus, de forma alguma, mas tendo ele como exemplo, tendo ele como um objetivo a ser seguido, como algo, como alguém a ser imitado, sabe? E que, para esse ano, irmãos, a gente possa ter isso em nosso coração, sabe? Não apenas todo esse assunto que a gente falou, que é muito bom, sobre fé e tudo mais, até porque é algo muito necessário na nossa vida. Sem fé, a gente não pode crer, a gente não tem acesso ao conhecimento total, à totalidade, do que a palavra de Deus diz aqui, do que toda essa palavra que diz, sabe? Sem a fé, isso não é possível, a gente ter todo esse conhecimento.
todo o entendimento da palavra, sabe? Em sua totalidade. Então que para esse ano a gente tem isso aqui em mente. A gente busque sim ser como Cristo e principalmente ser como Cristo no ato de servir, de deixar nosso ego de lado, de nos deixar de lado e pensar mais no próximo. E pensar, será que aquele irmão ali precisa de alguma ajuda minha? Será que ora a Deus e pergunta, Senhor, no que o Senhor quer usar, Ele vai te direcionar. Assim como Ele me direcionou também. E assim como Ele tem me direcionado. Sabe? Então, que para esse ano a gente tenha isso no nosso coração. Tanto eu como o Renan, como vocês que estão ouvindo, assistindo também, mas que tenham isso dentro do coração de vocês. Sim. É isso. Então, pra gente já ir finalizando, né? O papo tá bom, queria cruzar, né? Bom beijo. Mas a palavra de Deus em Salmos 37:5 vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Também no Salmo 20, versículo 7, vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menções ao teu nome, ao nome do Senhor, nosso Deus. E a pergunta final que permanece, que eu deixo para você, é: em que temos confiado, irmão? Em que nós temos confiado? E a outra é: onde está ancorada a nossa esperança? Isso. Não penso. Quer dizer mais alguma coisa? Bom, já disse tudo, né? Creio que já tem dito tudo que eu queria dizer. Então, meu irmão, foi um prazer poder conversar sobre a palavra de Deus com você, esse programa, uma edição especial que te marcou assim, meio que em cima da hora, mas Foi imenso. Superou minhas expectativas, tá? Superou muito as minhas expectativas. Trajei. Foi muito bom. É isso. Meus amados irmãos, que Deus possa abençoar você esse ano de 2026, que possa ser um ano abençoado, independente dos desafios, independente das circunstâncias que você possa estar passando ou que você venha passar, mas que o Senhor possa te fortalecer em todo desafio que vier. Qualquer pedra de tropeço, lembre-se que o Senhor não esqueceu de nós. Ele sempre nos dá uma oportunidade nova a cada dia que nós levantamos a nossa cabeça do travesseiro, que nós despertamos. Nós devemos entender que essa é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de viver aqui ainda. Seja para conquistar o que Ele tem nos permitido, seja dos nossos planos, dos nossos projetos, como também de pregar o seu reino, de pregar o seu evangelho, de mostrar a palavra de Deus para esse mundo. Há muitas pessoas aqui que precisam conhecer a Cristo ainda, que ouviram falar de um tal Jesus, mas ainda não conheceram de fato. 2026 está chegando. Há muitos desafios pela frente. Há muita coisa para acontecer. Mas nós devemos lembrar que aquele que nos prometeu, com certeza irá cumprir. Aquele que nos prometeu está conosco. Deus não nos desampare. Em toda a história, desde o Gênesis até Apocalipse e de Apocalipse até hoje, um homem que tem se afastado de Deus e não o contrário. O Senhor tem nos sustentado. Esse programa foi para isso, para que você possa ter fé no nome do Senhor Jesus. Ele possa te curar se você estiver precisando de cura, que Ele possa te sustentar se você estiver precisando de sustância, como dizia a minha avó. A tia Helena também dizia muito isso. Mas que o Senhor possa estar contigo nesse ano de 2026, 2027, 2028, 2029, até onde Ele nos permitir aqui na nossa vida terrena, ou até o momento que Ele vier nos buscar. Eu termino por aqui, mas vou passar a fala para o Lucas se despedir também. Mas eu agradeço a sua companhia aqui, tá bom? Deus abençoe. Gente, desde eu agradeço muito agradeço muito pela oportunidade. Foi de verdade uma honra, um privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês e com você também, né? E, irmãos, que tudo que nós falamos aqui não venha ficar só no hoje, mas que venha estar plantado no coração de vocês. E que tudo isso aqui, assim como tem feito efeito em nós, tem feito a gente
refletir mais sobre a nossa caminhada cristã, que todo esse papo aqui também nos faça refletir mais e edificá-los. Eu sou a caminhada. Muito obrigado a vocês e que vocês sejam abençoados. Sim. Grande abraço. Tchau, gente. Muito obrigado.